O nosso ministério é testemunhar de Cristo onde nós estivermos. E é justamente isso que Paulo está falando. Que ele vai encontrar prisões, ele vai encontrar problemas, mas que por causa do Espírito Santo cuidando dele, conduzindo ele, ele continua pregando o Evangelho, independente de onde ele estiver, independente da situação que ele estiver, independente do momento. Aquela pessoa que antes perseguia a Cristo, agora se tornou um servo que faz o quê? Que prega o Evangelho. Agora é aquele cara que olha para tudo e fala assim: é mais importante que tudo é dedicar essa vida que não é minha para pregar o Evangelho, para exercer o ministério que Deus me deu. Bom dia, irmãos. Privilégio poder estar aqui hoje, depois de muitas conversas, né? A gente fala aqui, conversa ali, e aí hora o pastor nos convida e não dá certo a agenda, e de repente de uma conversa, indo para uma igreja, nós estávamos no mês passado, indo para uma igreja, fazer exatamente o que nós fizemos esse final de semana aqui, né, que é servir a Cristo. E aí numa conversa, nós podíamos ir para o Rio. Poderíamos. Como assim? Não, podemos. Se der certo de agendar com a igreja topar e tudo, podemos ir. Aí começou-se a conversa. No sábado, domingo, o pastor Anderson me manda uma mensagem, e aí ajustamos todas as coisas, aí começamos a conversar junto com o pastor Demétrios. Já conversávamos sobre o mês que vem, né? Sobre o evento que vai ter aqui da juventude, sobre o congresso que vai ter. E aí as conversas foram aproximando mais e estamos nós aqui. Amém? É um privilégio para nós estarmos aqui, um privilégio para mim como servo de Cristo poder trazer a palavra hoje. Mas antes de entrar no texto que nós vamos trabalhar, que é o texto de Atos 20, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, eu quero mostrar algumas fotos. Se o irmão puder colocar aí para a gente, eu quero mostrar um pouquinho do que foi. Né? Nós saímos de Atibaia, São Paulo. Aí tem uma galera aí, ó, acho que dá para... Esse telão é maior do que eu estou acostumado. A galera está dando risada aqui, né? Quem está acostumado com tela pequena. Mas assim, vamos lá. Essa aqui é a galera, nós não conseguimos tirar uma foto mais apropriada, né? Então nós pegamos essa de ontem mesmo, foi proposital, gente. Assim, ontem nós estávamos ali no sítio, junto com os juniores, servindo ali, fazendo as dinâmicas, fazendo algumas brincadeiras com eles. Aí está a galerinha, né? Galerinha que participou, pode mudar a foto também. Eu vou chegar para o lado aqui para eu poder ir vendo. Ali é um pouquinho das brincadeiras, né? Todo o nosso pessoal envolvido ali nas brincadeiras. Quais foram os objetivos dessas brincadeiras? Simplesmente fazer com que eles entendessem que em Cristo Jesus nós podemos continuar sendo felizes e divertindo. O pastor Demétrios tinha acabado de pregar o Evangelho, falado de Cristo, pessoas, crianças aceitando a Cristo ali, e agora era a hora deles trabalharem em equipe e ver que Cristo vai fazendo o quê? Vai atuando na vida deles através do Espírito Santo e vai fazendo com que eles juntos possam chegar a uma vitória ou possam simplesmente divertir. Isso nós podemos. Pode mudar a foto também? Aí quando foi à noite, nós tivemos um encontro com a juventude aqui, né? Fizemos todo o louvor, tivemos tempo de oração. Algo que nós desafiamos muito a nossa juventude é tirar tempo de oração. Então eu vou falar um pouquinho da nossa dinâmica, da nossa rotina ali no CLD daqui a pouco, né? Galera se divertindo aqui, pode mudar a foto. Tempo de oração. Além do tempo de oração, dentro do nosso planejamento do sábado com a juventude, tem sempre uma dinâmica, e essa foi uma dinâmica que levou eles para a palavra de Deus, a encontrar textos bíblicos, mas dentro da Bíblia de papel, sair um pouquinho do digital, né? Nós hoje em dia, onde a gente vai, eu uso o celular. Alguns anos atrás, eu era contra usar o celular para muita coisa. Para mim, tudo tinha que ser no papel. Hoje, é muito mais prático. Todas as minhas pregações estão online,
eu acesso ela onde eu quiser, eu tenho a Bíblia ali, tem 2, 3 versões ali, é muito mais fácil. Mas eu não dispenso também a Bíblia de papel, que eu gosto de preparar minhas pregações, eu gosto de ir para a Bíblia de papel, muito mais fácil. Mas vimos ontem a dificuldade, né? De voltar para a Bíblia de papel e falar assim, onde está o texto, e folhear. Mas foi muito legal, pode passar. Né? Mais um tempo ali, depois de conversar sobre o assunto do estudo de ontem. Então, tivemos um tempo de louvor, tempo de oração, tempo de ministração da palavra, e em seguida um tempo de pequenos grupos para conversar sobre o que foi entendido. Né? Entender um pouquinho ali, compartilhar, conversar um pouquinho sobre o estudo. Pode passar? E hoje pela manhã nós tivemos as EBDs. Então, tivemos 2 classes, né? Os adolescentes e os jovens, tivemos o nosso pessoal ali trabalhando com a EBD, ajudando na EBD. Tudo isso faz parte de um treinamento que essa igreja, a PIB Vila Penha, está hoje permitindo e fazendo parte do treinamento dessa turma. Pode passar, eu acho que acabou as fotos, certo? Eu acho que é isso. Muito obrigado, irmão. De fotos era isso. Então, o que acontece? Por que é que essa galera está aqui hoje? Eles fazem parte do curso de liderança e discipulado. Poxa, Orley, mas o que é curso de liderança e discipulado? Por que essa turma vai para lá? Quanto tempo eles ficam lá? O que eles vão fazer lá? Eles investem 1 ano da vida deles, aprendendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, se relacionando mais com o próprio Deus, de forma que eles possam crescer no relacionamento com o Senhor, no conhecimento da palavra, e tenha habilidades, mas habilidades essas que eles vão desenvolvendo por causa de Deus agindo na vida deles, e por causa que agora eles estão sendo desafiados a aprender mais da palavra de Deus. Então, métodos de estudo bíblico, panorama, livros bíblicos, tudo isso envolvidos para que eles possam, dentro da área de estudo, crescer mais e compreender a Bíblia pela própria Bíblia, sem ir para a palavra de Deus tendo que buscar o próprio achismo, sem buscar convicções de outras pessoas, mas é ir para a Bíblia e entender o que é que a palavra de Deus está dizendo. O segundo motivo é a questão da vida. Então, dentro de vida, nós temos o estudo que eles passam, né, de 8h20 da manhã até 10 para 1 da tarde, de terça a sexta, algumas aulas durante a semana à noite, capelas, né? Então eles têm 2 capelas durante a semana à noite, tem o Missionite é um tempo que eles tiram para orar por missões. De manhã, um pouco antes das aulas, eles têm tempo de devocional, então é meia hora ali que eles têm que parar e fazer o quê? Fazer a devocional deles, é o tempo deles com Deus, ler a palavra de Deus, orar, ter o seu tempo pessoal ali. Então, depois de estudo, vida, porque agora a palavra de Deus vai falando ao coração desses jovens, e esses jovens agora vão lidando com o seu coração, vão lidando com pecados que antes não entendiam que existia, que não entendiam que aquela situação que estava vivendo era pecado, ou até mesmo pecados de estimação, que agora estão sendo desafiados a jogar fora, a abandonar. E muitos deles, às vezes, chegam para a gente, poxa, mas como é que eu consigo vencer isso? Como é que eu não consigo sozinho? Amém por isso. E é o primeiro passo. Porque o primeiro passo é reconhecer que não consegue sozinho. O segundo é entender que é o Espírito Santo que vai ajudar. E o terceiro é entender que nós, como discipuladores deles, né, então, cada missionário lá, cada missionária, anda com um grupo de alunos. Então, eu ando com 6 rapazes, a minha esposa anda com 6 meninas, né? E assim, cada missionário tem uma turma ali que a gente anda o ano todo com eles. E nós vamos caminhando com eles, ajudando eles a entender dentro da palavra de Deus como caminhar de forma que eles possam realmente abandonar esses pecados, possam realmente andar de forma correta, realmente possam viver de forma que Cristo seja o alvo e a essência na vida deles. Então, essa é a parte de discipulado, esse é um dos nossos trabalhos ali. Feito isso, né, então eles estudaram, se prepararam,
agora lidaram com vida, estão lidando, né? Não acabaram, mas estão lidando, assim como todos nós lidamos com a nossa vida diante de Deus durante todo o tempo que nós estivermos nessa terra, mas agora tem o quê? Servir. Serviço cristão, que é ir para as igrejas, fazer o que nós fizemos aqui esse final de semana, ter tempo de evangelismo. Há momentos em que a gente sai, a gente vai junto com a igreja fazer evangelismos. Viagem missionária, nós fizemos uma viagem missionária esse ano, 120 pessoas, né? Entre todos os nossos alunos, mais 7 pessoas da equipe, total de 120 pessoas. Fomos para Marília, e lá Marília, São Paulo, né? E lá nós trabalhamos em 3 favelas. Situações difíceis, mas que Deus nos permitiu servir ali, naquelas comunidades, nos permitiu servir ao Senhor ali, levar a palavra àquelas pessoas. Também passamos por 9 escolas públicas, né? Na verdade, 9 escolas, sendo 3 escolas particulares, 6 públicas, em torno de 3.800 pessoas nas escolas e day camps ouviram o Evangelho. A gente não consegue quantificar isso dentro das comunidades, porque a gente não conta pessoas de casa em casa, isso a gente não faz. Mas na escola é mais fácil. Então, quantas pessoas tinham, quantos nós conseguimos pregar o Evangelho para eles? Em torno de 1.300 pessoas tomaram a decisão de aceitar a Cristo. Então, olha o que Deus está fazendo através da vida desses jovens. E anualmente a gente faz isso. O ano passado estivemos em Marília também. Anos anteriores nós fomos durante 12 anos para o Vale do Jequitinhonha. Então, cada ano, cada temporada a gente vai para um local diferente. Tudo isso para servir a Cristo. Tudo isso para colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo, porque depois eles voltam para suas casas. Eles vão retornar, vão viver suas vidas, outros vão entender o chamado ministerial, vão estudar, vão fazer faculdade teológica, vão fazer seminário, vai para a faculdade da sua própria denominação, e eles vão seguir a vida, servindo a Cristo, estudando para serem pastores, missionários, educadores cristãos. Mas isso, irmãos, é a minoria. O nosso alvo não é desenvolver ali missionários, pregadores, não é isso. O alvo do CLD é desenvolver uma vida de relacionamento com Cristo e um alicerce bem fundamentado na palavra de Deus, para que eles possam ir para a faculdade, possam ir para o mercado de trabalho, voltar para suas igrejas e servir a Cristo onde eles estiverem. E aqueles que entenderem o chamado ministerial, amém, glória a Deus, e deixa Deus conduzir, e aí eles seguem adiante. Isso é um pouquinho do CLD. Quem pode ir para o CLD? Todo jovem que termina o ensino médio, conclui ali o ensino médio antes de ir para a faculdade, ou, poxa, estou na faculdade, terminei a faculdade, né, está na faculdade, quer trancar, ir para o CLD, passar um ano ali, terminou a faculdade, pessoa solteira, pode ir também para lá, não tem problema. Nós temos pessoas de vários países, né, não é só do Brasil, não é só de São Paulo, tá? Nós temos pessoas de vários países, de idades das mais diversas, né? 18, 19, 30 anos, 31 anos. Gente, sabe o que é importante? Entender que esse tempo ali é um tempo de maturidade, é um tempo de processo para amadurecer a fé, um processo para trabalhar a vida e fortalecer diante de Cristo. Para que possamos fazer o quê? Viver um tripé de forma diferente. Viver um tripé que faz toda a diferença na vida do crente. Viver um tripé onde nós vamos olhar para a nossa vida e vamos entender que, espera aí, essa vida não é minha. Eu não sou dono dessa vida. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu abri mão e disse assim, Deus, eis-me aqui, essa vida é do Senhor. Agora eu já não tenho mais autonomia. Eu tomo decisões como um pai amoroso, como um Deus misericordioso. Ele fala assim, olha, beleza, estou contigo, agora você faz parte da minha família, mas algumas decisões você vai ter que tomar. Se vai para o CLD ou não, a decisão é do jovem e dos pais. Se vai fazer uma faculdade XYZ, a decisão é dele. Nós estarmos aqui hoje também foi uma decisão nossa. Ah, mas foi
uma ordem. Não, não foi uma ordem. Nós estamos dentro de uma parceria, dentro de uma escolha. Nós conversamos, a igreja quis que nós viéssemos, nós aceitamos vir, ficamos felizes do convite, saímos de lá sexta-feira, 2:30 da tarde, chegamos aqui, era 10 e pouquinho da noite. Vamos chegar de volta em Atibaia, na madrugada, por volta aí de 1, 2 horas da manhã, nós estamos chegando lá de volta, e amanhã eles vão dormir até tarde? Vai nada, eles têm tarefas para fazer, eles sabem que tem tarefas para fazer. Alguns vão ter tarefa de manhã, outros vão ter... Porque essa é a rotina do dia a dia. A rotina nossa não nos permite ficar parado. E o nosso alvo é formar jovens que voltem para suas igrejas e sirvam com excelência. E pensando no texto de hoje, eu quero pensar aí nesse tripé para a nossa vida. Nós temos um tripé para o CLD, que é vida, ou estudo, vida, serviço cristão. E eu quero pensar hoje num tripé que vai fazer toda a diferença para mim e para você. Esse é o texto, irmãos, que mexeu com a minha vida e me fez tomar a decisão, uma das decisões mais importantes da minha vida, que foi abandonar o trabalho secular, rejeitar uma promoção, que era a promoção que eu vinha lutando, né, que eu vinha me preparando para aquele momento, que era chegar à gerência industrial de uma empresa no setor automotivo, isso já em 2013, e recusar essa proposta para vir para o ministério. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre ministério para minha esposa, ela falou assim, vamos orar. Eu falei, é isso mesmo, o primeiro passo é vamos orar. Entre essa primeira conversa e o dia que ela chegou para mim e disse assim, agora eu entendo que Deus nos quer no ministério, demorou 12 anos. Eu conversei com ela umas 3 ou 4 vezes, nos primeiros meses, né, trabalhando nesse assunto. Depois a minha resposta foi, Deus, eu vou para o ministério o dia que o Senhor colocar a minha esposa no mesmo entendimento. Isso demorou 12 anos. Orley, você orou incessantemente, jejuou, fez... Não fiz nada. Eu coloquei diante de Deus e ali eu deixei. Continuamos servindo na igreja, continuamos caminhando com Cristo, fazendo tudo o que Deus nos permitia. Havia um desejo no meu coração, mas não havia uma pressão sobre ela. Mas Deus sabia muito bem que eu estava disposto, mas essa disponibilidade precisava também estar no coração da minha esposa. Porque quando eu saio de casa para viajar e ficar 2, 3 dias fora, é tranquilo. Mas e quando eu vou para uma viagem missionária que demora 10 dias, e ela não pode ir comigo, porque nós temos 2 filhas. Nós temos uma filha de 7 anos e uma filha de 16 anos. Então, alguém precisa ficar em casa cuidando delas. Mas essa convicção de investir na vida das meninas, inclusive uma das meninas que estão aqui conosco hoje, faz discipulado com a minha esposa. Gente, é olhar para trás e ver o quanto Deus foi trabalhando na nossa vida, por causa do que nós entendemos nesse texto de Atos. Mas, Orley, isso é só para o missionário? Não. Eu quero trabalhar com você um pouquinho sobre isso, olhando um pouquinho o contexto de Paulo, né? Ali Paulo estava em Mileto e manda chamar os líderes da igreja. Ele chama os líderes e começa a explicar, a exortar e dizer o seguinte, olha, fiquem atentos, há tantas coisas erradas acontecendo, e tomem cuidados, porque à medida em que eu sair daqui, essas coisas estarão mais presentes perto de vocês. Porque era algo que eles estavam acostumados, Paulo, estava atento e estava vendo que pessoas, né, falsos cristãos estavam ali sempre murmurando, né, sempre falando, diferente do que nós vemos hoje? Não. Quantas falsos crentes tem por aí, quantas pessoas se dizendo cristãos estão por aí, mas não conhecem a Cristo e estão falando besteiras,
falando errado, até mesmo dando falsos testemunhos, dando testemunhos errados, levando pessoas a se desviar de sua fé. E Paulo, ali do verso 18 a 21 e o 27, relembra os pontos específicos aos quais as pessoas que ali estavam precisavam ter em sua mente. Que mesmo passando por provações, passando por ciladas, passando por perseguições, independente de onde viesse, eles precisavam continuar olhando para Deus. Independente das perseguições, e isso é para nós hoje. Independente daquilo que a gente passa na escola, passa na faculdade, passa no trabalho, nós precisamos estar atento com isso. E Paulo olha para tudo isso e faz o quê? Começa a trazer orientações. E a orientação no capítulo 20, versos 28 e 31, é a seguinte: estejam atentos, fiquem de olhos abertos, pois aparecerão lobos vorazes, pessoas pervertendo tudo o que já lhes foram ensinados, com o objetivo de arrastar discípulos para eles próprios. Falsos mestres se levantarão. Paulo está falando para os líderes da igreja. E essa palavra, hoje, não é só para os líderes. Naquela época, Paulo estava orientando os líderes, para que os líderes orientassem suas ovelhas, para que eles tomassem cuidados. E essa palavra, irmãos, é para nós hoje. Nós precisamos estar atentos, porque não pode ficar só dependendo da liderança da igreja, para ficar falando para você, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Agora, quase 2.000 pessoas a igreja tem, né, pastor? É isso? Mais ou menos. Isso de membros. Quantas pessoas estão assistindo na internet? Quantas pessoas fazem parte da família de pessoas que são membros, mas que os familiares não são membros aqui? Então, isso vai se expandindo. E à medida em que todos vocês, todos nós, temos essa noção e esse cuidado, sabe o que nós vamos fazendo? Nós vamos tomando cuidado de não cair no engano desse mundo, de não cair nas armadilhas desse mundo. E eu quero trabalhar com vocês agora esse tripé, que é o texto de Atos 20, ele vai de 22 ao 24, e o texto que Deus usou para trabalhar a minha vida, para fazer com que nós tomássemos a decisão final, é o texto de Atos 20, 24. Verso 22 começa assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: olha só, eu estou indo, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa o Espírito Santo me alerta e me deixa muito claro: perseguições, prisões, cadeias, sofrimentos virão pela frente. E, irmãos, quem era Paulo? Quando nós olhamos para trás um pouquinho, nós precisamos lembrar que antes de ser Paulo, ele era Saulo, aquele cara que cresceu aos pés de Gamaliel, aquele cara que, sabe aquele menino que cresce aqui junto com o pastor, né? Junto com o líder espiritual, e aprendendo a palavra de Deus na IBD, na escolinha, né? E aprendendo e vai crescendo, ouvindo a palavra, estudando a palavra. Só que Paulo não tinha o principal, que era o Espírito Santo, que era reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, todos os costumes que ele tinha ali, que ele aprendeu junto a Gamaliel, junto aos judeus, o que ele fazia? Ele aplicava severamente. Ele era o cara que matava e estava disposto a morrer por defender as suas convicções, que perseguia os cristãos, que mandava prender e que ia lá, pegava e prendia, e que tinha autoridade, tinha autonomia para fazer o quê? Para buscar esses caras onde eles estivessem e jogar no cárcere. E se fosse o caso, até mesmo matar. Esse era Saulo. Mas, diante dessa caminhada, Atos 9, Paulo encontra com Cristo, e esse é o momento da virada na vida dele. É o momento onde Saulo agora reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele pergunta: quem és tu, mestre?
E olha que quando nós olhamos para o capítulo 9, nós vemos Paulo, né, vemos Saulo se referindo a Jesus como autoridade, reconhecendo a autoridade de Jesus, mas ele não sabia quem era. E Jesus fala, eu sou aquele a qual você persegue. E Jesus alcança Saulo naquele momento. E a partir dali a vida de Saulo é transformada. E aquele cara que antes perseguia a igreja, aquele cara que antes estava disposto a matar para defender suas convicções, agora ele não está disposto mais a matar. Mas ele está disposto a morrer pelas convicções dele em Cristo Jesus. Agora ele está disposto a olhar para tudo isso e fazer o quê? Servir a Cristo. Por causa do quê? Olha o verso 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, que tripé é esse que faz diferença na vida do crente? Vida, ministério e Evangelho. Quando eu entendi isso dentro desse texto, eu falei assim, Deus, essa vida não é mais minha. E esse incômodo que está no meu coração de te servir, não somente nos bastidores da igreja, não somente ali junto como um membro, mas servir onde o Senhor me mandar, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me quiser, na tua obra, de forma integral, eis-me aqui. E Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando no coração da minha esposa, e nós estamos hoje no ministério desde 2014. Ela deixou o emprego dela como auxiliar contábil, ganhava muito bem. Eu deixei o emprego de planejador estratégico na empresa, recusando a gerência industrial da empresa, que era o segundo patamar mais importante naquela empresa. Então, recusando isso. E, irmãos, um salário que em 2013, acima de R$10.000, nós estamos falando de 9 anos atrás, eu decidi abandonar, porque eu entendi que o mais importante do que ganhar dinheiro para mim, era servir a Cristo. E muitas vezes, eu e você, nós vamos ter que tomar essa decisão, e não é a decisão de vir para o ministério, talvez a sua decisão não seja vir para o ministério, mas seja servir com a sua vida onde você está. Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, a vida que antes você tinha, a parte de Cristo, você tomava conta. Você dizia o que fazia, você fazia as suas escolhas, porque afinal de contas você não tinha entregue ela a Cristo Jesus. Mas quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você falou assim, toma aqui, Deus, essa vida é do Senhor. Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, nós não temos mais autoridade sobre a nossa vida. Ele nos dá o privilégio de escolher coisas. E você tem a liberdade de escolher fazer o quê? Fazer o que é correto diante de Deus, ou fazer o que é errado diante de Deus também. Mas as consequências, nem eu nem você podemos escolher. Mas quando nós escolhemos, assim como Paulo escolheu dedicar a vida dele a pregar o Evangelho, mas olha aí, Paulo foi preso quando ele escreveu, quando ele escreve ali para Éfeso, para a igreja de Éfeso, para os Colossenses, quando ele escreve para Filemon, ele está preso. Mas irmãos, olha só, quando Paulo estava preso em Roma, ele pregava o Evangelho aonde? Na prisão. Em torno de 9.000 soldados compunha a guarda, que tomava conta dos presos, aquelas pessoas importantes que tinham que ficar presos em domiciliar. E essa guarda era feita o quê? Havia um rodízio. Eu gosto de pensar que quem estava preso eram os guardas presos a Paulo, porque Paulo continuava pregando o Evangelho. Paulo continuava louvando a Deus, testemunhando. E lembra quem é que Paulo prega o Evangelho e aceita
a Cristo o escravo Onésimo. E agora Paulo escreve para Filemão e fala assim, ó, aquele que fugiu, aquele escravo que fugiu, agora ele já não é mais um escravo, agora ele é o nosso irmão em Cristo Jesus. E Paulo está fazendo o quê? Dedicando a sua vida a servir a Cristo, independente das perseguições, independente das cadeias, independente de qualquer situação. Eu e você, nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Todo aquele que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, teve a liberdade de fazer o quê? De fazer a entrega, e tem a liberdade de também agora dizer assim, Senhor, eu quero fazer aquilo que glorifica o Senhor. Mas você precisa fazer uma escolha. Escolher estar aqui no Rio, nessa igreja, foi uma decisão tomada lá atrás. E nós viemos para cá. Ah, não, mas olha, não tinha outra igreja. Irmãos, eu tive que recusar igrejas lá para poder trazer esse grupo para cá. Para o mês que vem, eu tenho 4 igrejas na fila, esperando um grupo que possa ir para as igrejas. Mas eu não posso atender todas as igrejas, então eu tenho que fazer o quê? Priorizar. Então, a Larissa, que é membro aqui, e faz parte desse grupo do CLD, ela está com o grupo aqui. Assim como outras pessoas, né, o mês que vem, esse mesmo grupo vai para a igreja onde o Fabian é membro. Já está certo com a igreja dele. Então, nós vamos fazendo escolhas que faz o quê? Que glorifica a Deus. Não quer dizer que nós não vamos pecar, tá? Nós vamos errar, nós vamos pecar, mas a nossa escolha de se voltar para Deus, pedir perdão, se arrepender dos pecados e corrigir os erros, ela também é nossa. Mas isso só vai acontecer se nós entendermos que essa vida não é mais nossa. Ela é de Cristo. Ela é de Deus agora. E nós precisamos continuar servindo a Cristo por causa da vida que Ele nos dá. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E eu já escutei a seguinte situação. Orley, você vai para a favela pregar o evangelho? Vou. Orley, mas você vai levar um grupo lá na comunidade? Vou. Mas Orley, você vai lá antes para fazer o reconhecimento do local, para poder depois levar um grupo? Vou. Eu fui em uma das favelas em Marília, estava eu e 2 pastores, e mais um membro de uma das igrejas. Aí, vamos lá reconhecer o local, porque eu tenho que saber onde eu estou levando a turma, né? Eu tenho 120 pessoas sobre minha responsabilidade, então eu tenho que saber o que eu vou programar, o que eu vou, né? Aquele local precisa saber que nós estamos indo com pessoas lá, precisamos ter autorizações do local, né? As pessoas poder olhar e falar assim, não, beleza, fique em paz, pode vir. Aí cheguei, estou conversando com um rapaz, né? Nós chegamos, aí já veio um rapaz, já levantou, né? Guardou as coisas assim, o outro atrás dele, já também preparado, veio na minha direção. E aí, o que vocês querem aqui? Eu falei, não, me apresentei, né? Olha, eu sou o Orley, esse é o pastor tal, esse é o pastor tal, e esse aqui é o rapaz, membro na igreja ali. Nós estamos aqui reconhecendo o local, queremos fazer um trabalho, né, com vocês. O pastor que é membro, é pastor aqui da igreja do lado, que tem aqui na vizinhança aqui. Nós queríamos fazer um trabalho com as crianças de vocês aqui, pregar o evangelho. Rapaz, você sabe que eu já quis ser pastor? Eu falei, mas é agora aí. Tá, mas chegou o momento. Ele olhou, mas como assim? Eu falei, você não quer ser pastor? Quero. Para ser pastor tem que fazer o quê? Aprender a palavra, não é? É. Pastor, o senhor está disposto a ensinar a palavra para ele? Estou. Pronto, está aí. Ó. Ele vai te ensinar a palavra, você vai se comprometer de ir na igreja, na hora que ele combinar contigo, ele vai te ensinar a palavra, e ao longo do tempo Deus vai trabalhar o seu coração, e você vai ser o pregador nessa favela. Aí ele falou assim, rapaz, sabe que é possível? Eu falei, então está aí, é com vocês. O meu papel aqui é pôr vocês em contato e trazer um grupo de alunos nossos para cá para pregar o evangelho. Pastor, pode ficar à vontade. O local é de vocês. Ninguém mexe com vocês aqui. Pode ficar à vontade. Irmãos, sou eu que faço alguma coisa? Não.
Eu só me pus à disposição e o Espírito Santo foi à frente, Deus foi abrindo os caminhos e permitindo que nós fôssemos para lá, com 120 pessoas, pregar o Evangelho naquela cidade. Queridos, o que vai acontecer, posso estar lá, posso estar aqui, aonde for, quando chegar o dia de morrer, de encontrar com Deus, Ele vai me levar. E assim é com cada um. O importante é nós, diante desse tempo, viver uma vida onde nós glorificamos a Deus. Esse é o primeiro aspecto do tripé. Reconhecer que essa vida não é nossa, que nós não temos poder sobre ela, nós já entregamos a Cristo, e agora nós precisamos fazer o quê? A vontade dEle. E o segundo aspecto do tripé, ou seja, o segundo pé, né, desse tripé, é o ministério. Mas qual ministério que é esse? Paulo está falando do ministério que Deus deu para ele de pregar o Evangelho aos judeus e aos gentios. Muito mais aos gentios do que começar pelos judeus. E agora Paulo vai pregando o Evangelho por todos os lugares que ele vai. E Deus vai usando Paulo para fazer milagres, assim como usou outros apóstolos, ou usou outros servos. Mas aqui nesse caso nós estamos falando do que Paulo, como instrumento de Deus, foi fazendo naquela região. Servindo a Cristo, pregando o Evangelho de cidade em cidade, levantando igrejas, estabelecendo igrejas, porque à medida que prega o Evangelho, pessoas se convertem, líderes vão sendo preparados, igrejas vão sendo estabelecidas. E quando nós lembramos de Timóteo, Paulo caminha com Timóteo, prepara Timóteo, deixa ele, fala, agora você vai caminhar com esse povo. E Paulo segue adiante. Esse é o ministério de Paulo. Agora de pregar o Evangelho, agora de servir a Cristo e de voltar dando suporte para os líderes que ele estabeleceu, para as igrejas que ele plantou, para os filhos na fé. Mas e o meu e o seu ministério? O meu ministério, primeiro, ele parte da minha casa. Então, meu primeiro ministério é com a minha esposa e minhas filhas. Esse é o seu ministério para quem é casado. Esse é o seu primeiro ministério. Se você deixar a sua casa para falar assim, não, eu vou morar dentro da igreja, e eu sou muito grato a Deus, a um pastor que um dia falou assim para mim, Orley, eu era recém-casado, tinha 1 ano e pouco de casamento, eu tinha um grupo de estudo no meio da semana, eu tinha um ponto de pregação no meio da semana, eu tinha a prisão feminina que eu ia para lá uma vez por semana, e quando eu olhava eu tinha um dia à noite livre. Só que eu trabalhava, eu entrava no serviço às 6 da manhã, saía às 4 da tarde, a minha esposa entrava às 7h30, saía às 5h30, quando ela estava chegando em casa, eu estava fazendo o quê? Eu já estava me arrumando para sair. O pastor chegou em mim e falou assim, Orley, você está pronto para acabar com o seu casamento? Eu falei, que é isso, pastor? Ele falou, você está prontinho para acabar com o seu casamento. Porque você não está cuidando do seu primeiro ministério. O seu primeiro ministério é a tua primeira ovelha, que é a sua esposa. Esse é o seu primeiro ministério, você tem que cuidar dessa primeira joia que Deus te deu. É cuidar da sua casa. É Deus, família, trabalho, igreja. Eu falei, mas pastor, e a igreja tem que vir antes? Ele, não. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai amar os de baixo. Se você não cuidar da sua esposa, você vai acabar com o seu casamento, você vai perder o seu emprego, você vai destruir a sua profissão e você vai sair da igreja. Se você ama a Deus, cuida da sua esposa, cuida do seu lar, não trabalha, você está destruindo, está deixando de cuidar, de sustentar, de exercer o seu papel como homem que Deus colocou no seu lar, para estar dentro da igreja, usando a igreja para fazer o quê? Para justificar a sua desobediência diante de Deus. Aí eu falei, pastor, o senhor me quebra desse jeito aí. Como é que eu vou fazer? Tem um grupo ali de estudo, tem a congregação lá que uma vez por semana eu vou lá para fazer estudo com eles. Tem um presídio, pastor, nossa, que maravilha que é pregar lá no presídio. Escolhe um e deixa todos os outros. Deus não precisa de você. E se você deixar todos, não tem problema.
o seu primeiro ministério é a sua casa. Vocês não têm noção do quanto eu sofri aquele dia. Porque eu tinha que abrir mão. Eu tinha que reconhecer que eu estava querendo fazer uma coisa boa, mas desobedecendo a Deus. Porque eu estava querendo fazer do meu jeito. E abandonando meu primeiro ministério, que era a minha casa. Respira, né? Vamos lá, vamos começar de novo. E aí, estruturar tudo isso, caminhar, aprender a caminhar de forma correta. E deixei os ministérios ali com a igreja, porque eu tinha que cuidar da minha família, estruturar minha família, para depois fazer o que era correto. E aprender a servir no ministério, que não é o púlpito. Para os pastores, o púlpito é ministério. Para o membro, o primeiro ministério não é a igreja. O primeiro ministério está lá fora. Porque nós testemunhamos de Cristo lá fora. Para os pastores, o primeiro ministério também é o lar, também é a família. Mas existe uma diferença. O pastor tem toda uma carga, como ministro do Senhor, de se preparar para investir nos irmãos. Para os irmãos, o primeiro ministério também é a família. E depois, aquilo que você faz lá fora e aqui dentro. Então, nós precisamos servir a Cristo continuamente. Onde nós estivermos. O nosso ministério é aonde nós estivermos, o ministério de servir a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, servir o nosso próximo, independentemente de onde estivermos. É para isso que Deus nos chamou. Deus não nos salvou para que agora a gente fique, não, beleza, agora estou bom, estou de boa, estou salvo, deixa o pastor, né? Deixa os pastores cuidar de tudo, eles pregam, eles pregam o evangelho, eles ganham para isso, então eles vão na comunidade, eles pregam o evangelho na comunidade, faz campanhas evangelísticas. A minha parte é contribuir com o dízimo, as ofertas, e sentar na igreja e ouvir uma boa palavra. Irmãos, isso não é ministério, tá? O nosso ministério é testemunhar de Cristo onde nós estivermos. E é justamente isso que Paulo está falando. Que ele vai encontrar prisões, ele vai encontrar problemas, mas que por causa do Espírito Santo, cuidando dele, conduzindo ele, ele continua pregando o Evangelho, independente de onde ele estiver. Independente da situação que ele estiver. Independente do momento. Agora, aquele servo que antes... aquela pessoa que antes perseguia a Cristo, agora se tornou um servo que faz o quê? Que prega o Evangelho. Agora, é aquele cara que olha para tudo e fala assim, é mais importante que tudo, é dedicar essa vida que não é minha, para pregar o Evangelho, para exercer o ministério que Deus me deu. É isso que Paulo está fazendo. E o ministério de Paulo é contínuo. O seu também, o meu também precisa ser contínuo. Onde você estiver, o seu ministério precisa ser glorificar a Deus, pregar o Evangelho, onde você estiver. Eu gosto de pensar que o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, ele é como um presente. Sabe aquele presente que você ganha no seu aniversário, e você olha e fala, uau, que presente maravilhoso, era tudo o que eu queria, gente, é o que eu esperava para a minha vida, que maravilha, ganhei esse presente, e aí você olha para esse presente e fala assim, mas esse presente não é só para mim, eu posso compartilhar ele com as pessoas que eu não deixo de tê-lo, e agora eu quero compartilhar esse presente para com as outras pessoas, para que as pessoas sejam tão felizes como eu, para que tenha a mesma esperança que eu. Eu gosto de pensar que pregar o Evangelho é isso, é compartilhar um grande presente que você recebeu com outras pessoas que necessitam desse mesmo presente. E por fim, além do ministério, nós temos o Evangelho. Vida, ministério, e eu vou ler de novo o texto, e agora eu vou ler na Ara. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ela não tem valor, não é uma joia. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? De Jesus Cristo, para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Testemunhar do quê? Testemunhar de Cristo. Testemunhar aquele que traz vida, aquele que traz salvação, aquele que pagou o preço. E se você está aqui hoje, ou está ouvindo essa palavra pela internet, e você ainda não se rendeu a Cristo, porque você não entendeu, eu vou tentar ser muito claro, para que você possa entender, e a ação não é minha, entenda bem, quem convence é o Espírito Santo, mas eu quero tentar, como servo de Cristo, deixar claro para você, e você vai ter a oportunidade de tomar a sua decisão. O Evangelho é Cristo Jesus, que morreu na cruz. Jesus Cristo como Deus, Ele se fez homem, veio à terra, se esvaziou de si mesmo, veio a essa terra, caminhou entre nós, ensinou pessoas, andou com pessoas, discipulou pessoas, mas o alvo maior dele era o quê? Pagar pelos nossos pecados. E Ele faz isso ali na cruz, quando Ele leva sobre Ele todos os nossos pecados. E ali Ele morre naquela cruz. Ele paga o preço que eu e você não teríamos condições de pagar. Ele faz aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Mas Ele leva sobre Ele o meu e o seu pecado. Se tivesse terminado por aí, estava tudo bem? Não. Se tivesse terminado por aí, não tinha esperança. Mas Jesus Cristo, o que Ele faz? Ele ressuscita ao terceiro dia. E agora o que acontece? Agora Ele nos traz a esperança e diz para nós, um dia, todo aquele que aceitar Cristo como Senhor e Salvador, ele vai estar o quê? Ao meu lado, face a face. Por causa do que Cristo fez ali na cruz, pagando pelos preços dos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, agora Ele nos garante que todo aquele que reconhecer a Cristo como seu único Senhor e Salvador, esse tem vida eterna em Cristo Jesus. Não é algo por merecimento. Nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos é a condenação, e a condenação eterna. É a única coisa que merecemos. Mas quando Cristo Ele vem, e nós podemos olhar isso claramente, João 3, 16, 17 e 18, que Jesus Cristo, Ele vem para fazer o quê? Para resgatar. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas Ele veio para salvar aquele que já estava condenado. E todo aquele que não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, se morrer agora, vai para o inferno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz muito claro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for através de Cristo Jesus. Queridos, esse é o evangelho que Paulo pregou naquela época. Esse é o evangelho que eu e você precisamos pregar continuamente. Esse é o presente que nós precisamos compartilhar com todos ao nosso redor. E se você ainda não entendeu, você ainda não tinha tomado a decisão, e agora você entendeu que você precisa reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, fala com Ele aí agora. Confessa seus pecados. Não é para mim, não é para ninguém da igreja, mas é para o próprio Deus. Fala com Deus aí no seu coração agora. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, eu me arrependo disso, daquilo outro, de tudo que eu fiz de errado até aqui. Deus, me perdoa. Fala para Deus que você quer reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador agora, e que você reconhece Ele como seu único Senhor e Salvador. Queridos, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso aqui é importante para nós. Esse tripé, vida, essa vida não é nossa.
Nós já entregamos a Cristo, e se você quer se render a Cristo agora, essa é a sua oportunidade. Ministério, você só vai ter um ministério se você entregar a sua vida a Cristo Jesus. E você que já fez isso, você tem um privilégio de exercer o ministério, de pregar o Evangelho a todo momento e onde você estiver. E o terceiro pé desse tripé é o Evangelho da salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Queridos, um tripé que faz toda a diferença na vida do cristão. Um tripé que traz um desafio de viver diferente no meio de uma sociedade onde leva sofrimento, tristeza, condenação, engano, mas um privilégio de poder olhar para ao redor e falar assim: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu e você temos esse privilégio, independente de como você olha para a sua vida. Mas olhei, eu posso pregar o Evangelho lá na faculdade? Pode, deve. Olhei, eu posso pregar o Evangelho lá no meu trabalho? Pode, deve. Mas olhei, eles não deixam eu falar de Cristo lá. Testemunhe com a sua vida. E vai ter momentos onde Deus vai abrir as portas. Assim como Ele arrebentou as portas da cadeia e permitiu que Paulo pregasse ali para o carcereiro, e o carcereiro e toda a família aceitou a Cristo Jesus como Salvador. Ele vai abrir as portas para você pregar o Evangelho. E não é nada místico não, tá, irmãos? Não é nada místico não, é real. De repente, no seu bate-papo lá com o seu amigo da empresa, nós viemos de São Paulo para cá, conheço o motorista da van já tem anos, é a primeira viagem que eu faço pessoalmente com ele, eu nunca tinha viajado com ele. Viemos de São Paulo para cá, eu vim na parte de trás com a galera, conversando, batendo papo, olhando para os estudos, né? Compartilhando com eles, olhando os estudos de EBD, olhando, né, lendo a minha pregação do final de semana. Mas quando nós fomos ontem lá para o sítio, eu fui no banco da frente. Olhei como é que funciona. Pergunta dele, tá? Olhei, como é que é esse trabalho que vocês fazem? Como é que é, né? Qual é a diferença entre a igreja católica, o cristão? Irmãos, quanto tempo nós gastamos daqui lá? 40 minutos? 1 hora? 45 minutos? Mais de meia hora eu falei de Cristo, preguei o Evangelho para ele ali. Irmãos, isso não tem preço. Se ele vai aceitar Cristo ou não, não cabe a mim e a você. Eu lembro de uma ocasião onde meu carro quebrou no pior lugar de São Paulo. No pior. Imagina um lugar ruim. Eu parei, meu carro quebrou no meio da avenida. Eu olhei para um lado, a praça cheia de pessoas drogadas, bêbadas. Olhei para o outro lado, outra praça, do mesmo jeito. Eu olhei para trás, eu estava na faixa do ônibus, porque o meu carro deu problema, eu joguei para o lado, na faixa do ônibus, no pior lugar. Dali a pouco vem 2 caras, né, bate na minha janela, baixa o vidro. Falei, Deus, eu olhei para o lado, minha esposa do lado, minhas 2 filhas atrás e mais uma seminarista comigo. Deus, nos proteja. Pode baixar o vidro, não tem perigo não. Desengata o seu carro que nós vamos pôr ele aqui em cima da calçada, porque senão o ônibus vai vir, vai levar e vai acabar com o seu carro. Eu desengatei o carro, fui descer, ele, não, você não desce do carro. Nós vamos fazer isso. Ele juntou meia dúzia de homens ali, empurrou o nosso carro, pôs em cima da praça. Vou te levar numa oficina, aqui perto tem uma oficina. E ninguém chamou o pessoal, olha, esse carro aqui ninguém mexe aqui. Rapaziada, vocês vão proteger esse carro. Fui à oficina, o cara falou assim, olha, só com guincho, eu não vou lá para ver seu carro. 2 quarteirões. O cara falou assim, a gente vai pôr esse carro aqui, não chama o guincho não. Eles pararam a avenida muito movimentada, os 2 lados da avenida, empurraram, atravessar a praça, uma subida mais ou menos semelhante a essa aqui, para atravessar a praça. Eu e minha família, carros com mala, eles empurraram o carro, atravessou a avenida, parou a avenida, atravessou, pôs lá dentro da oficina.
Ali eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquele rapaz, enquanto eu conversava com ele, enquanto o mecânico avaliava. O mecânico falou assim: não tem jeito, você vai ter que trocar a correia dentada do seu carro, mas pior que isso, eu acho que estourou o cabeçote. E se estourou o cabeçote, pode esperar que você vai ter que trocar o motor do seu carro. Eu falei, bom, ele está na garantia, né? Eu mandei trocar a correia dentada tem 2 meses, está na garantia, eu vou chamar o táxi. Liguei para o mecânico que tinha feito o serviço. Ele falou, não, pode chamar o táxi, eu vou pagar. E se o defeito for nosso, nós vamos cobrir tudo, você não vai gastar nem com o táxi. 2 horas entre o momento que o guincho chegou, pegou a gente, levou para Atibaia, quase 2 horas. E por quase 2 horas, o motorista do guincho me ouviu falar de Cristo. Aquele motorista falou assim: eu estou longe dos caminhos de Cristo tem muitos anos. E eu entendo que eu tenho que voltar. Irmão, se eu fosse contar parte das histórias que Deus tem nos usado em momentos de situações trágicas ou em momentos de alegrias, nós passaríamos o dia todo aqui. Mas eu quero te convidar agora a orar. Você que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te deixar um desafio como forma prática, como pôr em prática tudo isso que nós meditamos aqui, de colocar alvos evangelísticos na sua vida, alvos que você vai orar por essa pessoa durante essa semana, durante esse mês, e você vai orar todos os dias por essa pessoa. A segunda forma de praticar é olhar para Deus e falar: Deus, eu já entreguei minha vida para o Senhor. Deus, eu já me rendi ao Senhor. Já me rendi a Cristo. Me ajuda agora a viver de forma em santidade. Deus, me ajuda a viver em santidade de forma que eu possa realmente testemunhar do Senhor para outras pessoas. E Deus, me ajuda a desenvolver o ministério onde eu estiver. E que o evangelho que eu ouvi, eu possa, como instrumento do Senhor, pregar ele onde eu estiver. Não é o título de pastor, de missionário, de evangelista, mas é o Filho de Deus, um servo de Deus, que faz parte da família cristã, pregando o evangelho, onde você estiver. E você que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero te convidar agora a orar por isso. E a se render a Cristo. Seja você que está na sua casa, de repente está na sua casa e fala assim: mas eu não estou na igreja. Não importa. Você não precisa estar na igreja para se render a Cristo. Você precisa entender que Cristo morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, ressuscitou ao 3º dia, e Ele está vivo, e porque Ele está vivo, e toda a obra que Ele fez para nos salvar, você precisa agora reconhecer os seus pecados diante de Cristo, e falar para Cristo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador agora, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Colocar diante do Senhor, ó Pai, cada pessoa que aqui está e tudo que o Senhor tem feito. Pedir que o Senhor possa conduzir cada um aqui em santidade. Transforma vidas, ó Pai. As pessoas que já se renderam ao Senhor, ajuda elas a entender o processo de santificação contínuo e viver uma vida que realmente, Senhor, glorifica a Ti. E que vivendo também dessa forma, Pai, entendendo que é um privilégio desenvolver o ministério onde a pessoa estiver. Senhor, nós somos gratos às irmãs que nos serviram durante todos esses dias, fazendo o café, fazendo a comida, cuidando de tantas coisas, os irmãos que trabalharam há dias, ó Pai, pensando, sonhando com o dia que esse grupo do CLD estivesse aqui, tantas pessoas desenvolvendo um ministério, Senhor, que nos bastidores, poucas pessoas veem, mas estão ali desenvolvendo o ministério delas, pessoas, Pai, que estão nos bastidores, e que até mesmo para esse telão funcionar, a pessoa está ali trabalhando,
colocando as projeções na hora certa, acendendo a luz na hora certa, servindo na igreja, mas também, Senhor, desenvolvendo o ministério nas casas deles. Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa praticar continuamente a pregação do Evangelho para aqueles que necessitam ouvir da Tua graça, Pai. Mas que também possam continuar estudando a Tua palavra para crescer mais na santificação e no relacionamento com o Senhor. Pai, eu oro agora em especial por aquele que se entrega a Cristo hoje, Pai, que se rende a Cristo hoje, que toma uma decisão. E se você tomou uma decisão hoje, deixa os pastores dessa igreja saber. Procura o pastor dessa igreja. Fala para ele: pastor, eu tomei a decisão, eu aceitei a Cristo. E ele vai caminhar com você nesse processo daqui para frente. É um processo de santificação, assim como as crianças que nós vimos aqui, Senhor, sendo apresentadas. E os pais têm a responsabilidade de andar com essas crianças, carregar no colo. E logo mais elas estarão engatinhando e os pais vão ajudar essas crianças. Depois essas crianças vão andar, vão correr. E para nós que somos pais, que privilégio, Senhor, acompanhar isso. Para os pastores, para os líderes espirituais dessa igreja, vai ser um privilégio para eles acompanhar você que aceitou a Cristo hoje. Caminhar com você, te ajudar a dar os primeiros passos junto com Cristo, a compreender a palavra de Deus, a buscar a santificação e te ajudar nos momentos em que você se sentir fraco. Mas Deus colocou homens de Deus aqui, servos dele, homens e mulheres que estão aqui nessa igreja para andar com você. Senhor, nós somos gratos pela tua obra, Senhor. E se houve salvação aqui hoje, todo o mérito é do Senhor. Pois é o Senhor, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele está transformando vidas aqui hoje. Pai, muito obrigado pela tua obra, e pelo privilégio que o Senhor nos dá, de te servir, seja lá no PV, seja no seminário, seja junto com o CLD, seja aqui na igreja, seja nos locais por onde andamos, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus seja louvado. Antes de tocar a última música para encerrar, eu vou pedir para o nosso pessoal só vir aqui à frente. Eu quero que a igreja veja vocês pessoalmente. Vem aqui, ó. Vem cá, galera. Pessoal do CLD, vem aqui à frente. Eu acabo me empolgando na hora de pregar e Deus sabe o quanto eu amo testemunhar de Cristo e ver pessoas se rendendo a Cristo. Uma segunda paixão minha e da minha esposa e de todos os missionários ali no Palavra da Vida é investir nessas vidas, não só nessas, mas aquelas que virão no próximo ano, pessoas que já passaram pelo CLD. Nós temos aqui pessoas de vários lugares, temos pessoas do Rio, temos pessoas, qual país mesmo? Da Colômbia, cadê a? Do Peru, está aqui, do Peru, do Paraguai, aqui, o Paraguai original aqui, né? Pessoas lá da Bahia. Gente, nós temos pessoas de tantos lugares, mas juntos, unidos em uma única fé, em Cristo Jesus. E o privilégio que Deus nos dá de andar com essa galera esse ano. O ano que vem virão outras pessoas, assim como já passaram pessoas por nossas vidas, e que Deus possa conduzir essa galera aqui e nós possamos voltar para casa em segurança. Amém? Galera, pode sentar, Deus abençoe. Pode ficar, o pastor pediu para ficar. Galera, o pastor pediu para ficar. Está com o senhor. Deus abençoe.